bom a gente poder conviver uns com os outros e estar juntos, embora via online, não presencial, mas pelo menos tendo essa convivência espiritual, essa convivência ao estarmos conectados no aparelho. Queremos estar saudando você e desejando as bênçãos dos altos céus sobre a sua vida e todos os seus familiares. Quero ler na palavra do nosso Deus e estaremos meditando na carta de Paulo aos Efésios. E Efésios capítulo de número 1, também o verso 1 nos diz o seguinte: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Mensagem maravilhosa, Deus nos abençoe com ela, fale conosco neste instante. Você é uma pessoa que gosta de escrever cartas? Pena que nos nossos dias as cartas perderam muito sua utilidade, porque temos o WhatsApp, que a gente comunica com a pessoa instantaneamente, e muitos outros processos em que evita a gente estar escrevendo cartas e comunica de forma muito mais imediata. Mas as cartas são muito interessantes. Nas cartas a gente é capaz de estar relatando sentimentos, angústias, desejos, damos as notícias em que a gente passa, a nossa família passa, revelamos a intimidade que a gente tem para com as outras pessoas. E embora no WhatsApp e nos outros instrumentos a gente faça isso também, mas a carta é muito interessante. Paulo foi um homem que ele é um ótimo exemplo de escritor de cartas. Ele viveu numa época em que precisava escrever cartas, não tinha esses meios que nós temos hoje, e ele então era capaz de estar relatando para a igreja não só o que ele sentia, mas o que ele cria principalmente, e fala mais daqueles que ele cria em Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo, esse Deus único, porém que subsiste em 3 pessoas. Ele estava sempre falando dele, nosso Deus, e mostrando como ele havia o salvado e estava dirigindo a sua vida. Nas cartas de Paulo, e eu diria que nas nossas também, a gente mostra as nossas digitais. As digitais são mostradas por meio da nossa escrita, da nossa fala, digitais que identificam quem a gente é e o que está passando na nossa vida. E nessa carta que ele escreve à igreja em Éfeso, nesse versículo 1 do capítulo 1, ele apresenta as digitais dele, as digitais do escritor da carta. E eu quero observar com você essas digitais do apóstolo Paulo. Ele começa dizendo: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Então a primeira digital que ele apresenta é que ele era um apóstolo, e não era qualquer apóstolo, era apóstolo de Cristo Jesus. E ser apóstolo de Cristo era algo com 100% envolvendo as convicções do apóstolo Paulo, as convicções paulinas. 100% ele tinha convicção de que era um apóstolo de Jesus Cristo. Ele foi totalmente seguro desta missão que Deus, através de Jesus, havia concedido a ele. O que é o apóstolo? O apóstolo é aquele que é como embaixador, aquele que é enviado especial, enviado para representar a pessoa de quem enviou. Os embaixadores vão para outros países, por exemplo, o embaixador do Brasil nos Estados Unidos, ele representa o Brasil ali, na qualidade de representante da nação. O apóstolo Paulo era o embaixador de Cristo, o mensageiro que foi chamado por Jesus Cristo para apresentar Jesus Cristo para o mundo, para as igrejas e para os perdidos que estavam no mundo, visando salvar e torná-los da igreja de Jesus. Então a primeira digital do apóstolo Paulo é que ele era um apóstolo
totalmente convicto da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ele diz que era apóstolo de Jesus Cristo, ou de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Nós vemos aqui outra digital deste escritor, o apóstolo Paulo. Ele estava se enquadrando na vontade de Deus. O apostolado dele era pela vontade de Cristo, vontade do nosso Deus, e para falar segundo a vontade do Senhor. Paulo olhava para a vontade de Deus e lutava por vivê-la em toda a sua vida diária, em toda a sua vida prática, 24 horas por dia. Ele entendia que Jesus o designara para ser este pregador em nome de Jesus, este anunciador da pessoa de Jesus, anunciador da obra de Jesus em favor da vida humana. E ele entendia que a sua missão era de fato apresentar a verdade de Deus, a mensagem de Jesus Cristo, o que aconteceu com ele, o que ele fez por nós aqui na terra. A última digital que eu quero apresentar, que Paulo usa, ele diz: aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Ele coloca a digital dele, falando a quem ele estava enviando a carta. Estava enviando a carta aos santos em Éfeso, na cidade de Éfeso, a igreja de Éfeso. Além de relatar que ele era quem ele era, ele também apresenta a missão de Jesus Cristo. Paulo deixa claro os destinatários da igreja. Ele mostra quem eram eles. Eram vidas fiéis diante de Cristo e diante do mundo. Ele escrevia olhando para alguém que servia a Deus, alguém que estava caminhando com Deus. Essa carta aos Efésios é a carta endereçada aos crentes da igreja. E ele fala então que era aos fiéis irmãos ali daquela igreja. E diz que era fiéis em Cristo Jesus, gente ligada a Jesus Cristo, gente que encontrou com Jesus Cristo e agia exatamente de conformidade com o querer e a vontade de Deus, querer e a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. Escrevia a gente que tinha experiência de Cristo no seu coração, a experiência de Cristo administrando a sua vida. Ele escrevia a gente que estava alimentando a alma com as coisas de Cristo, e era estes que ele queria então que aquela carta fosse lida e eles pudessem estar alimentando as suas almas com a mensagem da palavra do Senhor. E eu quero então deixar essa mensagem conosco, as digitais do escritor da carta aos Efésios. Digitais dele, a primeira, que ele era um apóstolo chamado por Cristo, designado por Cristo. Não era qualquer homem, era um homem de Deus que estava sendo enviado para pregar o Evangelho. Era alguém que estava totalmente enquadrado na vontade de Deus, tanto no chamado de Jesus Cristo, quanto na vida, na mensagem que ele transmitia, a vida que ele exercia, segundo a vontade maravilhosa do nosso Deus em Cristo Jesus. E a última digital que ele coloca é que ele estava escrevendo aos irmãos da igreja ali em Éfeso, aos santos e fiéis em Cristo Jesus. É a estes que ele escreve, e que nós possamos ser estes crentes fiéis em Cristo, santos, através do nosso Senhor Jesus Cristo na atualidade. Que Ele assim abençoe a sua vida, o seu coração, e abençoe as nossas vidas, nos dando a alegria de viver com o Senhor. Vamos orar a Ele nesse instante? Ó Deus e Pai bendito, é muito bom a gente poder meditar na palavra do Senhor, inclusive meditar nela, apresentando-a para os irmãos que estão participando conosco nesta hora. Muito obrigado por esta carta que o Senhor, através do apóstolo Paulo, trouxe às nossas vidas, carta à igreja em Éfeso, e também a minha vida e a vida do irmão que está participando nesta hora. Muito obrigado porque Paulo deixou as digitais dele, mostrando claramente que era um apóstolo chamado pelo Senhor e designado pelo Senhor para fazer a obra, um apóstolo que vivia dentro da vontade do Senhor. Nos ajude a entender a Tua vontade também e nela vivermos em nosso dia a dia.
e ele escrevia aos irmãos em Cristo, fiéis, servos do Senhor, e que o Senhor esteja nos dando a alegria de viver com o Senhor uma vida de fidelidade, de dependência, de consagração do nosso ser ao Senhor, ao Pai amado e Deus querido. Nós te buscamos agradecidos e é por meio de Cristo Jesus que isso nós fazemos. Amém, Senhor. Queremos agradecer a sua atenção e até as próximas oportunidades, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau.